Para falar de São Paulo atual, meu caro Gustavo Nick, a gente vai falar ali da saída do Eric, mais movimentações, mas quero trazer um nome que a gente falou no nosso Sextou Tricolor e vale trazer a informação por aqui. Igor Vinícius, lateral direito, que está no São Paulo há um bom tempo. As fotos selecionadas, né? Sempre muito bem selecionadas pela produção. Igor Vinícius ainda não abriu conversas do São Paulo pela sua renovação contratual. Tem contrato apenas até o final deste ano, ou seja, em junho, julho, ele já pode firmar pré-contrato com qualquer outra equipe. O staff dele já esperava ter sido procurado pelo São Paulo para renovar, mas ainda não foram procurados. O São Paulo posterga essa decisão pelo Igor Vinícius e é um cara que pode deixar o São Paulo no meio do ano. O São Paulo tem Cédric Soares, que vai assinar a renovação contratual até o final do ano, né? Então fica o Cédric, e tem o Mike também, que, enfim, tá no sub-20, mas já treina também com o time profissional. Tem esses dois nomes e tem o Igor, que pode estar de saída. Na sua posição, meu caro Gustavo Nick, você renovaria com o Igor Vinícius? Cara, eu acho que o São Paulo acerta em dar uma esperada, entendeu? Acho que acerta, porque, assim, de repente vai renovar, com certeza o Igor Vinícius, na idade que ele tem, ele não vai aceitar um contrato de 2 anos, 1 ano. Com certeza ele vai querer algo, no mínimo, de 3 anos. Vai, no mínimo, 2 renovável por mais 1. Então, aí, de repente, não dá certo, de repente, ele acaba não sendo muito utilizado ao longo do ano, e aí o São Paulo vai ficar pagando para ele por mais 2, 3 anos. Eu acho que é um jogador limitado, porém, não é dispensável. Eu acho que ele, ano passado, por exemplo, poderia até ser titular do time no lugar do Rafinha ali, que já estava num declínio técnico e físico um pouco maior. Talvez ele entendesse que esse ano fosse ser o ano dele de ganhar realmente a posição. Acho que o Igor, jogando numa linha de 3 zagueiros, por exemplo, como ala, que protege um pouco mais a fase defensiva dele, que para mim é o grande calcanhar de Aquiles, pode ajudar. Ele tem uma profundidade, é um cara que se entrega, tem velocidade, mas isso tudo dentro de um contexto de um jogador limitado. Acho que, assim, se for para o São Paulo dispensar ele para ficar improvisando o jogador, para ficar colocando outro do mesmo nível ou pior, acho que talvez valha a pena ficar com ele. Se for para o São Paulo não renovar, porque tem um planejamento de repente, colocar mesmo um jogador da base ou investir num lateral direito que seja um pouco mais completo, um pouco mais confiável, aí acho que vale a pena liberar mesmo. Acaba liberando um pouco de espaço também na folha salarial, que é uma coisa importante para o São Paulo nessa reconstrução financeira. E aí você vai buscar, de repente, se o Cédric não fica para o ano que vem, você vai buscar, como buscou na lateral esquerda, o Enzo Dias e o Wendel, que, na minha visão, resolveram a posição, né? E aí você consegue liberar esse espaço, seja para uma ascensão do moleque da base, seja para uma contratação futura, sem ter que se amarrar no Igor Vinícius por mais 2, 3 anos. Se, de repente, ele vem a performar um pouco melhor agora no brasileiro, nessa reta final aí, depois das competições, etc., o São Paulo senta com ele e, de repente, consegue renovar esse vínculo e tudo mais, mas acho que nesse momento vale a pena arriscar. Se por acaso ele acabar assinando um pré-contrato, tudo bem. Acho que hoje, na situação atual, não seria um grande prejuízo caso ele venha a sair. Acho que, assim, Nick, ele é um cara que ele teve os seus altos pelo São Paulo, ele teve uma regularidade, né, durante um bom período, mas eu não faria nenhum esforço por uma renovação contratual. Para mim, o São Paulo tem que fechar um ciclo. Ele chegou em 2018, salvo engano, né? Então, 19, perdão, né? Então ele vai ir para 6 anos já de clube. Eu não acho que ele seja um cara que tenha futebol para ser tão longevo no time como o São Paulo. Pois é, ele chegou na época do Ituano, era empréstimo, o São Paulo comprou por 2 milhões, ele tá há muito tempo no São Paulo já, né? Não sabia não, então, assim, ele é um jogador que ele passou por muitos ciclos já com o time do São Paulo. Eu vou até confirmar, né, quando que ele chegou, até pegar a data certinho aqui, Nick. Mas, assim, desde, cara, 2019, né? Tem mais de 200 jogos pelo São Paulo já. Caramba, velho. Eu achei que ele é um jogador que tá há muito tempo. Muito tempo. Para mim, na minha cabeça, assim, pensando, para mim ele tinha chegado em 2021, por aí. Não lembrava dele 2019. antes, não lembrava dele. Cara, de fato, realmente ele deve estar no segundo contrato dele já, né? Já deve ter tido aquele primeiro, já deve ter renovado mais uma vez. O duro é que é uma posição carente, né? Eu sei que, assim, como eu falei, não é um primor de jogador, tem suas limitações, mas não é tão simples também achar um lateral direito. São Paulo tentou o Natanael, o Galo acabou pegando. O Cédric, quando veio,
só tomou pedrada. Onde é o jogador do Bertolucci e não sei o que, onde já se viu, jogador de 30 e tantos anos, e não sei o que. Então, assim, não é tão fácil. É claro que a gente tem o Igor Felisberto e o Mike, que está um pouco mais maduro também de idade. Acho que tem que abrir espaço para esses jogadores, mas não é assim também, joga fora e acha outro. Primeiro tem que achar outro, e depois acaba abrindo mão do Igor. Sim, mas tem essa margem. Para mim, ele pode cumprir contrato, exato. De repente vier uma oferta para ele no meio do ano, pode ser que saia, mas São Paulo tem que achar um jogador, mas não é também que São Paulo vai ter que fazer uma mega operação para achar um cara que entrega mais que ele. Concordo, e esse começo de temporada dele é osso, viu, Nick? Eu há tempos não via um começo tão ruim de um jogador de performance individual, né? Ele, até o Ferrarese improvisado, muitas vezes conseguiu cumprir mais esse papel, né? Então, eu acho que o São Paulo poderia, sim, encerrar esse ciclo, e eu tô, cara, de acordo com o chat, com o Márcio Rondon, que ele fala que para ele o Igor e o Jandrei são ciclos encerrados. Estou de acordo, cara, não dá para ficar tanto tempo com os mesmos jogadores, né? Para mim, é uma questão muito mais de tentar ciclar esse elenco, né? Então, não é que o cara é ruim necessariamente, mas eu acho que deu tempo, né? Você não pode ficar tanto tempo. Ir para 8, 9 anos, 10 anos de Igor Vinícius, para mim, seria algo que não faz sentido, Nick. Cara, eu entendo a comparação em relação ao fim de ciclo, mas para mim são situações completamente diferentes, o Jandrei e do Igor Vinícius. Ah, sim, concordo. O Igor Vinícius jogou, bem ou mal, ele ajudou o time e tal. Porque cara, pensa o seguinte, quando o São Paulo vendeu o Natan era um jogador da base que era promissor, jogador forte, tem o biotipo bastante adequado para um lateral, tinha gás físico para conseguir voltar o tempo todo. Quando o São Paulo acabou liberando o Natan, todo mundo falava, libera, esse daí é bagre, porque tem o outro, tem o Igor Vinícius, não sei o quê. Então, assim, o que eu falo é que a gente tem que tomar cuidado, imaginando que é fácil achar um outro da posição, e aí libera o cara antes de achar. Eu acho que primeiro tem que achar, primeiro tem que ver se o Mike vai firmar nesse ano, primeiro tem que ver, lógico que não vai renovar com o Igor Vinícius, porque se você renova por mais 2, 3 anos, já não tem mais o que fazer. Vale a pena correr o risco dele assinar um pré-contrato, na minha opinião, vale a pena. Mas assim, não acho que seja tão simples assim. Em relação ao Jandrei, cara, para mim também é fim de ciclo, e para mim não tem a menor justificativa a renovação dele, se não me engano, no ano passado, né, que renovou até 2026. Cara, o Jandrei é um cara que, assim, ele fica no banco, lógico, ele entra, beleza, mas assim, para mim não tem muita justificativa ele ficar empurrando no São Paulo. O São Paulo que, assim, achou o Rafael, para mim é o sucessor, assim, o melhor goleiro depois da era Ceni que a gente realmente conseguiu encontrar. Mas, assim, Yang não jogou nada, o Lucas Perry acabou tendo pouca chance, depois saiu, hoje está na seleção brasileira. E você ter o Jandrei lá, você limita o espaço de um goleiro que possa crescer dentro do São Paulo, cara. É muito João Pedro agora também vindo da base da Copinha, o Leandro em fim de contrato. Exato. Então, assim, são situações diferentes, porque o Igor Vinícius, tirando quando ele estava lesionado, ele sempre jogou. Podemos questionar a qualidade dele, se é um lateral à altura do São Paulo ou não, mas ele sempre jogou. Ele sempre ajudou dentro de campo, assim, estava lá presente, correndo e vestindo a camisa. O Jandrei, acho que, assim, tirando situações muito específicas e pontuais, a presença dele ali só atrapalha a ascensão de um goleiro da base, por exemplo, que poderia fazer uma sombra um pouco maior para o próprio Rafael.